Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou Bianca Oliveira, começando aqui mais um Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor, um espaço para a gente falar da gente e da nossa vida. E hoje você confere um bate-papo que eu tive anos atrás com o Geraldo Rufino, um empreendedor de sucesso, dono da JR Diesel. Ele começou a empreender com 11 anos de idade e contou a sua experiência no livro O Catador de Sonhos. Geraldo começou a empreender num lixão em São Paulo. A história dele é inspiradora. A gente falou sobre felicidade, sobre resiliência, sobre trabalho, sobre gratidão, preconceito e outras tantas coisas. Eu acho que vale bastante a pena você anotar os seus insights aí, tá bom? Aproveite! Bom, aqui com a gente, aliás, eu estou aqui com ele porque eu fui recepcionada aqui pela JR Diesel. Geraldo Rufino, tudo bem? Tudo otimamente bem. Legal, bom conhecer você pessoalmente. Já tinha acompanhado um pouco da sua trajetória através de vídeos e tudo mais. E o que mais me encantou nos vídeos e agora está me encantando é o seu sorriso. Sua simpatia, isso é muito legal. Obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Geraldo, você é um homem bem-sucedido nos negócios, dá pra ver que você é bem-sucedido também na família, nos seus relacionamentos. É uma pessoa de bem com a vida, isso contagia, isso é muito legal, de verdade eu enfatizo isso. A gente se sente bem perto de você. E parece que esse seu jeito, assim, é desde criança, né? Uma coisa, assim, diferente que você tem de enxergar a vida. Como tudo começou? Ser feliz é uma coisa muito simples. As pessoas ficam em busca da felicidade. Sabe como é que você faz para dar o primeiro passo em busca da felicidade? Sorrir. Isso não pode ser difícil para ninguém. Então, eu talvez tenha dado esses primeiros passos com 2 ou com 3. Eu me lembro muito bem da minha infância, desde os 2 anos de idade. E eu já me lembro, eu me conheço sorrindo, porque assim, eu já era feliz lá. Então, ou seja, independente da sua condição social, o sorriso, eu acho que abre a porta para você escolher uma direção e ser feliz a partir dali. Então, assim, eu acho que qualquer felicidade parte do primeiro sorriso. Então, você nasce, você toma um tapinha e chora. Assim que te faz uma gracinha na bochecha, você sorri. Isso tem que ser para sempre. Eu acho que é isso que tem, é a melhor referência que tem de felicidade, é você poder sorrir espontaneamente. Então eu aprendi isso muito cedo. Isso eu conservo as 7 chaves. Eu não abro mão da minha felicidade, eu não abro mão de sorrir. Agora, catador de sonhos? Por que catador de sonhos? Porque era uma das atividades que eu consegui, foi uma das oportunidades que eu tive profissionalmente, que era catar latinha no aterro sanitário. Eu catava latinha... Isso com quantos anos? Com 9. 9 anos. Eu comecei a catar latinha com 9 anos e eu entendi que, em vez de vender para o cara que passava com a carroça, se eu juntasse um pouco mais, eu conseguiria vender num lugar maior. Iniciei meu primeiro negócio, catando latinha. Por isso, o Catador de Sonhos. Foi o meu primeiro empreendimento, o meu primeiro espírito empreendedor. Foi nessa iniciativa, onde você menos espera, tem uma oportunidade. Eu achei uma oportunidade no aterro sanitário, catando latinha. Agora, eu abri meu primeiro negócio. Seu primeiro negócio foi catando latinha. Catando latinha. Esse seu espírito empreendedor já veio muito cedo, né? É o que me chama bastante atenção. Agora, sempre foi assim na sua casa, Geraldo? Mesmo com algumas dificuldades financeiras e não tendo tantos recursos materiais, as coisas funcionavam bem, assim? Era sempre uma condição feliz? Como que era isso? Olha, é que assim, eu não perdi minhas referências nunca. Então, qual que é a referência? O que você precisa para viver? Você precisa ter oportunidade que o dia comece. Se o dia começar, bingo, agradeça. Gratidão porque o dia começou. Esse é a primeira coisa que você precisa em qualquer foco, qualquer objetivo que você tiver, você precisa que o dia comece. O dia começou e você está lá. Isso é um privilégio, isso é uma bênção. Então você agradece, gratidão por isso. Assim que o dia começa, eu vou buscar aproveitar o dia, porque a gente só se vive uma vez e o dia passa muito rápido. Então você vai buscar. Eu aprendi isso com a mamãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Mas dos 0 aos 7 eu aprendi o suficiente com a mamãe. A gente
comia o que tinha, aproveitava resto de feira e de ceasa, se alimentava do que a mamãe conseguia trazer para casa. Só que, que vê que interessante, era tão fácil, e o nosso ceasa, a nossa feira, a nossa agricultura é tão rica, nosso Brasil é tão rico, que o que sobrava na feira a mamãe levava para casa e dividia com os vizinhos, porque os vizinhos se acanhavam e tinham vergonha de buscar aquilo que a mamãe pegava na feira, que doavam para ela. E mamãe atendia esses caras, e eu aprendi com a mamãe uma coisa fantástica. Eu aprendi que, independente da sua condição social, em vez de você ficar julgando, você pode ajudar o próximo. Eu aprendi muito cedo. Dá para compartilhar, né? Eu era apaixonada pela minha mãe, eu achava fantástico aquelas atitudes dela. Cara, não julga, ajuda. E ela ajudava. E mesmo a gente morando em casa de madeira, uma condição muito precária, ela conseguia fazer para nós não passamos fome, e ela conseguia ajudar os vizinhos que não tinha iniciativa que nós tínhamos de buscar isso no mercado, aliás, no Ceasa ou no final de feira. Isso para mim já foi a primeira referência. E ela cuidava das pessoas. Ela faleceu com 7 anos, mas minha personalidade estava formada. Eu aprendi a ser do bem nesse período, que eu acho que todo mundo de 0 a 7 é do bem, o resto se agrega depois. E eu aprendi essa parte boa, aprendi que era possível ajudar o próximo, e era bacana ou inteligente você ter iniciativa de cuidar das pessoas. Isso era coisa divina. Cuide das pessoas. Mamãe cuidava das pessoas e eu copiei isso da mamãe. E ela foi embora e eu continuei dando continuidade ao que ela fazia. Espírito empreendedor. Empreender para mim, no meu ponto de vista, é isso, é cuidar das pessoas. Empreendedorismo não necessariamente, ou o empreender de fato não está ligado necessariamente a negócio. Não. Né? Esse é um equívoco, porque assim, o negócio tem que ser uma consequência. Quando você resolve empreender, as pessoas às vezes resolvem empreender, sai do emprego. Não precisa sair do emprego, não, empreende no emprego. Você está empregado, não importa se você é funcionário público, se você está no CNPJ de alguém, se está empregado, empreender é coisa de espírito. Você vai, você tem a vontade, já tem que estar em você. Você está trabalhando para alguém. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu arrumei um emprego e eu cuidava da minha pastinha de office boy como se aquilo fosse a melhor bolacha do pacote, como se fosse o meu melhor negócio. E eu ficava com aquilo 12 horas por dia e aquilo para mim já era empreender. E por consequência eu tive resultado. Agora assim, empreender para mim é assumir responsabilidade. Não é simplesmente não ter ninguém que manda em você. É assumir responsabilidade, é cuidar de pessoas, é contribuir com a nação e com o país que você vive, e você ser uma pessoa que lidera para fazer a diferença. Olha aí que interessante. Agora, vocês não... você nasceu em São Paulo, não? Não, eu nasci em Minas, vim para cá muito pequenininho, porque papai perdeu a lavoura lá, e nós chegamos em São Paulo, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade, e aí começaram a se virar por aqui. Se virar, a mamãe já se virava para vender, vendia coisa na feira, ela fazia serviço de diarista, minhas irmãs de doméstica, meu pai de servente de pedreiro, tanto que ela morreu 3 anos depois, ela morreu, eu tinha 7, mas nós já tínhamos casa própria e nós já tínhamos uma condição de sobrevivência, não, de vivência com dignidade, já vivia com dignidade. Agora, o seu livro fala, O Catador de Sonhos. Você viveu no lixão, né? Como foi essa... Olha, é fantástico, porque assim, o nosso lixo é rico. No lixão eu achava de tudo. Eu achava no lixão a latinha, mas como eu tinha 9 anos, eu achava latinha. Mas quando eu batia no lixo para poder mexer no lixo, para buscar os objetos, eu achava também salame, queijo, coisas de conserva que as pessoas de mais posse financeira jogavam fora e fazem isso até hoje. E aquilo eu comia, aquilo para mim no luxo, eu não tinha aquilo em casa. E olha que bacana, eu achava debaixo desse lixo, a hora que eu mexia, meus olhinhos brilhavam, porque eu achava brinquedo. Brinquedo que pessoas em melhores condições jogavam fora, para mim era um luxo. Então eu era feliz e eu sorria. Mas dava para ser feliz no lixão? Dá para você ser feliz pelo simples fato do dia começar. Porque assim, você estar saudável, ok. Você ter todos os membros no lugar, privilégio. Agora, você ter a oportunidade de estar inteiro e ter mais um dia, não precisa nada mais que isso para ser feliz. Talvez por isso eu seja feliz full time. Eu sou feliz desde pequenininho. Agora, você entendeu que no lixão você tinha oportunidades. Né? Eu não olhava o lixão como um problema. Eu olhava o lixão como oportunidade. De lá eu fiz o meu primeiro negócio e ganhei muito dinheiro dos 9 aos 11 anos de idade.
Dos 9 aos 11 anos de idade, você começou a ganhar dinheiro dentro do lixão. Dentro do lixão. Eu pegava o dinheiro, enterrava em latinha, aquela coisa toda. Quando eu quebrei a primeira vez, eu só parei porque com 11 anos eu não tinha mais dinheiro para fazer essa transação comercial. Então eu quebrei pela primeira vez. É um privilégio ter quebrado com 11 anos. Que deu tempo de arrumar várias coisas para chegar onde chegou, aprendizado, né? Porque assim, quando você tem problema, quando você quebra, eu quebrei umas 5 vezes, mas assim, quando você quebra, não tem problema. Se você não quebrou credibilidade, você não quebrou moralmente, você só ficou sem o dinheiro você ganha de novo. O dinheiro é a consequência. Então assim, você se dedica, se apaixona pelo que você está fazendo, olha tudo como oportunidade em vez de ficar procurando problema, não fica vendo defeito, olha só o que interessa, porque em tudo que você olhar, uma partezinha pode ser ruim, mas geralmente a maioria é positiva. O Brasil agora está difícil. Não, está difícil 30%, 70% tem olhos. Olha os 70%, para de olhar os 30%, que você vai ver que nos 70% tem oportunidade. Eu fiz isso desde pequenininho, eu olhava só a oportunidade, então era muito fácil ganhar dinheiro. Aliás, eu continuo achando que ganhar dinheiro é fácil. Você sai de manhã de casa, pega uma pá e vai ajudar o vizinho, que você já ganhou o primeiro centavo. Então ganhar dinheiro não é um problema. Como é que você vai multiplicar ou transformar aquilo em alguma coisa a mais, ou como é que você vai construir um sonho, aí é um segundo degrau. Mas o primeiro degrau, o primeiro passo, qualquer um pode. Para quem não sabe, Geraldo Rufino, ele é dono da JR Diesel, uma empresa de reciclagem automotiva. E o faturamento dessa empresa passa aí dos 2 dígitos, né? Passa de milhões, e ele está à frente de uma equipe que o assessora, que contribui para que ele também tenha aí o direcionamento, coordene toda essa empresa, né? Eu acho muito legal. Aliás, a JR Diesel surgiu de uma oportunidade também. Surgiu de uma oportunidade. Nós tínhamos caminhões, esses caminhões tombaram, nós perdemos toda a chance de recuperar esses caminhões, eles se transformaram em peça. Ao invés de nós irmos para o lamento, nós fomos para a gratidão. Pegamos essas peças para poder liquidar os carnês, e essas peças se transformaram num produto que precisava ter mais peças para ajudar a vender o que sobrou. Isso se transformou numa lojinha de peça usada, que hoje é a JR. Ou seja, olha como vale a gratidão. Quando você agradece e entende que aquilo pode ser um presente. Quando você tem fé, você tem que ter fé e pronto. Agora, a fé não tem que ser só quando está tudo dando certo. Fé tem que funcionar o tempo todo. Às vezes acontece alguma coisa com você, é um presente, é que ele vem embrulhado de uma forma diferente e você lamenta. Aí quem está te abençoando fala assim, não, você está lamentando, então deixa isso aqui. Era um presente, pega o presente e transforma aquilo em outra coisa maior. Porque assim, eu acredito que a energia divina não te faz nada de mal, ela só te faz o bem. Então qualquer coisa que chega para você é positivo. Cabe a você transformar aquilo, multiplicar aquilo ou deixar para lá e lamentar. Então, se você sair do lamento, olhar na positividade, tudo que chega para você, você transforma numa coisa maior. Então, trabalhar no lixo, perder a mãe com 7 anos, comer lá mesmo, quebrar com 11 anos. Achar brinquedos lá e achar o máximo. Isso nunca foi um problema. Eu sempre fui feliz. E tem uma parte da sua história, eu acho que uma palestra que eu ouvi você comentando lá com o pessoal, que você falou assim, preconceito, eu nem sabia o que era aquilo, eu nem ficava me preocupando em querer saber o que de fato era preconceito. Você sofreu preconceito? Como você encarou isso? Como foi? É que assim, jeito de pensar, você tem seus pensamentos, tudo parte do pensamento. E quando você ouve, você reflete, você cria pensamentos. Então, eu acho que é muito legal o jovem tomar muito cuidado com o que ele está ouvindo, com o que estão tentando pôr na cabeça dele. Que isso, para mim, é um fantasma. Olha, o preconceito está na cabeça de cada um. Eu tinha um emprego, falavam para mim que meus patrões eram racistas e que não podia entrar na sala deles. Eu não tinha muita noção do que era aquilo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 13. Meu primeiro emprego em CNPJ de outro, ou seja, primeira carteira registrada. E eu entrei lá e eu continuava entrando. A mulher falou, olha, eles têm preconceito, Geraldinho, você precisa entender isso. Eu, como assim? O cara que não sabe o que é racismo, não sabe o que tem preconceito. Eu continuei entrando, eles olhavam para mim, me davam o serviço e eu saía. Ela falou, você vai ter que voltar para a escola. E eu voltei para a escola. Rapidinho eu entendi o que era, o que significava a palavra, que criaram essa palavra. Eu falei, mas tá bom.
mas eu continuei entendendo que aquilo não podia ser um problema. Eu continuei entrando e eu continuei entendendo o seguinte: por que preconceito? Por que as pessoas acham que uma são diferentes da outra? Por que ele teria esse problema comigo? Eu cuido das coisas dele, eu faço direitinho, ele me pede, tem uma troca, ele me paga, eu faço. Por que teria problema pessoa a pessoa? Nós não somos iguais, qual é o problema? Ele é o patrão, eu presto serviço para ele. E assim eu encarei. E a primeira mudança, isso é de uma empresa grande, era do grupo Play Center. A primeira oportunidade que eu tive de ser transferido, quando o parque mudou para Marginal, o Play Center não tem mais, né, mas era um parque super conhecido. E lá tinha um departamento muito importante, onde se gerava os passaportes. E só ia gente de confiança indicada. Os tais caras que são estrangeiros, uma religião diferente da nossa, esses caras me indicaram para o departamento. Como assim? E o preconceito? E o racismo? Onde fica? Cara, isso é coisa que põe na cabeça das pessoas. Isso não existe. Eu nunca deixei que isso fosse maior que eu. As pessoas são grandes, o jovem então é maior ainda, porque ele tem todo o tempo do mundo. Cara, não deixa que ninguém ponha esse lixo na sua cabeça. Não existe isso. Você é aquilo que você acredita. E ponto. Eu acreditava que eu era igual a todos e que eu poderia ser maior. E eu continuei acreditando nisso e eu acredito até hoje. Hoje eu parei, esses dias, um tempo atrás, eu parei no casamento do Arthur. O Arthur foi casar, nós somos numa igreja do nível diferenciado, já de um outro nível. Nós paramos em frente à igreja com um carro diferenciado. E o cidadão perguntou se eu ia descer, se eu fui levar a família. Eu pensei, cara, você não leva mal, mas se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. O cara ficou todo constrangido, me tentou corrigir, e disse que eu tinha uma vaga especial lá só para o meu carro, na igreja e tal. Eu falei, obrigado, que privilégio e tal. Fui lá e parei. Na volta, eu gosto das pessoas, eu gosto de agradar as pessoas. E como o negócio dele é aquele, eu quis agradar ele na hora de ir embora, dando uma caixinha para ele. Ele achou que era uma pegadinha, que eu jamais faria aquilo. Cara, preconceito está na cabeça de cada um. Se eu tivesse a preocupação do que ele falou, agora eu é que ia ser preconceituoso, achando que ele me ofendeu, que ele fez não sei o que lá. Tem que achar nada. Se você só fizer a positividade, se você só pensar na parte boa e você não ficar julgando as pessoas, você não vai deixar que o julgamento do outro também entra na sua cabeça. O cara pode me chamar do que for. É ele que está falando, não é problema meu. O cara é famoso, é artista, é de rede importante e ele fica incomodado porque alguém fez uma piadinha com ele na rede social. Cara, para! Pensamento pequeno, você está preocupado com aquilo, foi o outro que falou. Se alguém faz, quando você vem para a mídia, acontece uma coisa, se alguém entrar lá e fazer um comentário racista com você, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ajudar o cara que ele está com problema. Problema do outro. A nossa vida ela é muito curta, né? Pra ser muito pequena. Eu gosto desse trocadilho, porque de fato a gente vive o quê? 70 anos, 75 nessa nossa geração. E uma vez só, né? Exatamente. Então, por que ter uma vida pequena, uma vida insignificante, uma vida de preocupações, né? Quando eu falo de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, você precisa cuidar de pessoas. Você não pode começar a discriminar quem é pessoa A, pessoa B. Pessoas. Naquele nível de pessoas, naquele grupo de pessoas, tem um que acha que alguém pôs na cabeça dele lá atrás que tinha diferença de cor, de religião, de raça, e ele, sem saber o que está fazendo, ele multiplica aquilo que ele ouviu lá atrás, mas às vezes ele não sabe nem o que ele está falando. Agora, se você for tão pequeno que não conseguir nem avaliar que ele provavelmente não sabe o que está falando, e entrar nessa onda, isso não tem fim. Então, até hoje eles estão falando de racismo, de discriminação racial, de negro, de branco. Cara, nós estamos no século XXI, isso é coisa do século passado. Hoje, mas o negro é discriminado. Como assim o negro é discriminado? Então, eu sou contra qualquer tipo de diferença que as pessoas possam fazer entre elas. Não tem negócio de massa cinzenta. Aquele emblema da caveira parece ser horrível, mas é ali que se percebe que as pessoas são iguais. E a massa cinzenta que está lá dentro é idêntica, cada um abastece a sua de acordo com a sua fé, com a sua religião, com a sua boa vontade, com as suas convicções. Nós somos iguais, definitivamente iguais. Agora sim,
você julgar o cara que pôs um defeito em você, você tá tão errado quanto o cara que julgou você. O Catador de Sonhos. Dá uma procurada nesse material aqui, que você vai entender quem é Geraldo Rufino, de onde ele veio. O Catador de Sonhos, a gente já comentou sobre isso aqui. O Geraldo, desde pequeno, já começou a empreender. Trabalhou no lixão aqui de São Paulo. Foi aqui em São Paulo mesmo, né? E teve ali no lixão várias oportunidades. Ele começou um negócio ali no lixão mesmo. Hoje tem uma empresa que fatura bastante mesmo, milhões, porém com muito esforço e compartilhando alegria, compartilhando determinação, compartilhando isso comigo aqui, compartilhando isso com você aí de casa também, que está acompanhando esse nosso bate-papo. A gente tem pouco tempo ainda nesse bloco, mas eu queria que você deixasse... É sempre bom lembrar, né, que essa empresa hoje já é tocada por jovens. Ah, legal. São seus filhos, que são os CEOs da empresa, né? O Arthur, né? Toca, não é que eles me ajudam, não. Eu os ajudo. Eles tocam os negócios. Você só quer o beijinho deles, né? É, só beijinho. Essa coisa, papai continua, o papai é igual. Mas você tem, assim, o quanto jovem pode. Claro. Então, eles tocam os negócios e nessa faixa etária. Todo jovem pode. E, Geraldo, você errou na vida? Muito. E aprendeu com eles? Todos. Nem todos. Porque assim, a gente comete erros e eu sempre procurei olhar o lado positivo. Então, quando você olha só o lado positivo, aquilo acaba servindo de aprendizado. É que às vezes você é vaidoso. E aí você vacila. E você repete os mesmos erros. Agora, rapidinho. Medo você sentiu? Você errou? Você teve momentos que eu entendo que você, mesmo sendo feliz, você ficou triste. Se machucou na vida, ou seja, ser feliz não significa não ter momentos de tristeza. Olha, pedra no caminho faz parte do trajeto. A diferença é o que você vai fazer com ela. As minhas servem de degrau, tá? Já entendi isso. E vou levar isso pra minha vida também. Muito legal. É isso. Muito bem. Agora, a resiliência tem muito a ver com a fé, né? Você não pode parar de acreditar. Exatamente. Aliás, a fé em coisas que talvez você nem vê, não tá aqui para você. Esse é o ponto pegar. forte da fé. Você não percebe, mas ela está e ela tem poder para tirar tudo que você tem e tá tudo dentro de você. Com a fé, você consegue expor isso e fazer o bem para você e para mais alguém. Muito bem. A gente conversou aqui com o Geraldo Rufino, essa pessoa simpaticíssima. Obrigada pelo privilégio de conhecê-lo aqui pessoalmente, pela recepção que você teve com a nossa equipe. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa especial, que realmente compartilha alegria, compartilha determinação. Que a sua empresa prospere, seus filhos também, sua família, sucesso para todos eles. Deus abençoe a nós. Amém. Obrigado, Bia.